Na bancada hoje, 3 caixas que vieram do senhor Antônio, lá de Niterói, Rio de Janeiro. Essa caixa está excepcionalmente aberta, nós nunca abrimos as caixas antes da vez, mas ela foi aberta porque como ela tinha um amassado aqui, ela sofreu um amassado no transporte, à época o proprietário solicitou que a gente abrisse a caixa então e verificasse se não tinha algum problema no transporte. Eu vou começar justamente por essa então, já que ela está aberta, e aí nós vamos analisar os aparelhos que estão aqui dentro. O proprietário já havia me avisado que havia enviado junto com cada caixa, com cada rádio, um checklist com a sua avaliação pessoal da situação de cada aparelho. Eu tenho que reconhecer publicamente que ele é extremamente organizado e isso é muito bom. Então vamos lá. Esse aqui que aparentemente poderia ter sofrido alguma avaria no transporte, então não sofreu, foi apenas uma avaria externa na caixa. Então aqui já temos o primeiro aparelho. Vou deixar essa checklist aqui e vamos abrir a segunda caixa. Aí está então nosso conhecido, para quem acompanha o canal, o maravilhoso Super Transglobe modelo B471. Essa é a versão marrom. Nós temos o B471-13 e o B471-4. Se você acompanha o canal já viu isso. São exatamente o mesmo rádio, porém um é marrom e o outro é preto. Vamos começar fazendo a leitura do que o proprietário nos pediu. Teste feito dia 31 de janeiro de 2022, botão liga-desliga íntegro e revestimento parcialmente solto nas bordas, ok, estamos vendo isso. Botão de volume íntegro e o revestimento parcialmente solto nas bordas, aqui. Esse revestimento aqui precisa ser substituído, porque ele ficou ressecado e ele se soltou, né? Então é isso que o proprietário se refere. Botão de iluminação não acende, talvez porque o rádio não liga, ele está dizendo. Botão de troca de faixas íntegro, ok. Isso aqui raramente dá problema nesse rádio, o botão de troca de faixas, porque essa estrutura aqui é toda metálica. Antena íntegra e sem sinais de oxidação, ok. Vamos ver se é original. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 segmentos, ok. Antena íntegra, como ele falou. A sujeira normal, que a gente faz uma limpeza, ela fica muito boa depois. Fecho da tampa íntegro, ok. Tampa traseira também íntegra e abrindo e fechando normalmente, serigrafia boa. Visão do acrílico íntegro e sem rachaduras, perfeito, está excelente. Bastante interessante esse checklist que o proprietário fez aqui, porque é normalmente o que nós fizemos nos vídeos, quando a gente faz avaliação técnica nos rádios. Ele mesmo já fez aqui a avaliação estética, pelo menos isso ele fez, né? As laterais, aqui houve um furo para uma fonte externa, infelizmente isso aqui não deveria ter sido feito, né? Isso aqui danificou o rádio, talvez a gente venha a propor para o proprietário, se ele já não pediu aqui, a restauração disso aqui e fazer de uma forma diferente isso que foi feito aqui. Pés íntegros, ok. Alça, ok. Caixa de pilhas, agora a gente precisa abrir. Caixa de pilhas está aqui dentro. Aqui os manuais originais. O proprietário é realmente muito cuidadoso. Ele forrou aqui os manuais originais, o esquema original e o manual original do rádio. Como eu disse, ó, B471, 3 ou 4, que vai variar só entre o marrom e o preto. É exatamente o mesmo rádio. A caixa do compartimento de pilhas, como ele falou,
ela está íntegra, porém ela tem vazamento de pilhas. Houve vazamento aqui, então a gente precisa trabalhar, mas a tampa está em boas condições, fora o vazamento de pilhas está em boas condições. Interior sujo, funcionamento com pilhas não liga, não testado com fonte externa. Bom, infelizmente, como eu disse, foi feita uma adaptação aqui que não deveria ter sido feita, não dessa forma. Então, isso é lamentável, mas vamos ver o que o proprietário vai decidir depois. Ele deixou uma observação aqui: minha demanda: consertar, revisar e restaurar, corrigir detalhes estéticos, calibrar e limpar, mantendo a originalidade. Como já não está 100% original em função do furo, verificar a possibilidade de instalação de um sintonizador FM Bluetooth de boa qualidade, de preferência que possa ser reversível, providenciar fonte externa de boa qualidade. Bom, a gente vai conversar sobre isso na sequência, né? Nós temos aqui algumas linhas de pensamento que se o proprietário quer manter o rádio absolutamente original, a gente desfaz essa adaptação aqui, corrige essa estética e o rádio volta a ser original, funcionando com pilhas. Há uma forma de se fazer uma fonte para esse rádio, a fonte inclusive do projeto original da Philco, nós já fizemos aqui, em que a fonte substitui o compartimento de pilhas. Não era necessário fazer esse furo aqui. Então simplesmente se retirava o compartimento de pilhas, colocava a fonte aqui que tinha um estojo parecido com esse, e o rádio então ia funcionar na energia elétrica. Mas a gente vai ter que ver isso depois. A questão do Bluetooth, como ele fala aqui, sintonizador FM eu já descarto, de antemão eu já digo que isso não é viável fazer nesse rádio. Primeiro porque isso seria um crime adaptar um sintonizador FM, porque esses sintonizadores que vêm hoje, eles são todos chineses, eles não têm nenhuma garantia de qualidade. Eu sinceramente não vi nada que funcione direito ainda nesse tipo de sintonizador. E além disso ele demandaria uma fonte separada, o que não é possível fazer nesse rádio, vai alterar completamente o circuito do rádio. Então, como a gente está falando aqui de um clássico, e o B4713 ou 4 é a última e a melhor versão do B471, então eu não vou recomendar para o proprietário fazer isso. Nem sintonizador FM, nem Bluetooth. O projeto desse rádio não é para isso. Aqui a gente tem um rádio que é um rádio clássico, que se propõe a fazer aquilo que ele foi projetado. Depois, se nós falarmos de um B481, aí é diferente. Aí a gente está falando de um rádio mais contemporâneo, mais moderno, que aceita a adaptação sem maiores problemas. Então aqui o que a gente vê é o que o proprietário já relatou, né? A estética é isso, nós temos bastante sujeira, bastante sujeira aqui. Dá para ver que a sujeira está acumulada nos cantos, né? Ó, bastante sujeira acumulada. E a parte estética, que é o que vocês sempre acompanham aqui no canal, a gente propõe a desmontagem, a gente tira o chassi fora do rádio, separa as partes e faz uma lavagem muito bem feita para que tudo fique absolutamente limpo. Depois disso se aplica um revitalizador e essas partes aqui têm que ser substituídas porque estão ressecadas dos botões, né? Infelizmente nós ainda não conseguimos nenhuma empresa que se propusesse a fazer clones desses botões, então a gente precisa limpar o que tem. O gradeado da frente está em boas condições, apesar de sujo. Então esse gradeado a gente também lava ele muito bem para ele ficar bonito e brilhante, voltar a ter o brilho original. Há um desgaste aqui nessa parte cromada, nós vamos propor uma limpeza muito bem feita nessa parte cromada. Não temos como devolver o brilho original à parte cromada, mas aqui também está marcado. Mas a gente pode se esforçar para devolver ao máximo possível a estética que esse rádio merece ter. Com relação aos componentes, o que a gente pode ver aqui de antemão é que ele está com componentes originais. Isso é muito bom, pelo menos visivelmente, pelo que a gente vê, são componentes originais. O fato de não funcionar pode ter algum impedimento eletrônico, alguma coisa que está impedindo o rádio de funcionar, a gente vai ter que analisar isso.
mas num primeiro momento o que é bom, o que a gente pode dizer é que ele está com componentes originais. O rádio que está com componentes originais tem uma chance muito maior de ficar bom, de após um processo de restauração, de substituição de componentes esgotados, eventual tirar defeitos e por último uma calibragem, tende ao rádio ficar muito bom, no mínimo com a mesma sensibilidade de quando ele era novo, né? Bom, o proprietário já relatou que o rádio não funciona, mas de qualquer maneira vamos colocar pilhas aqui, vamos ver o que a gente consegue. Bom, nesse momento não temos como saber se foi mexido, mas como eu falei antes, o fato dele ter os componentes originais é um fator importante para a gente considerar que é uma restauração possível, dentro daquilo que a gente se propõe a fazer sempre, que é deixar o rádio o mais limpo e bonito esteticamente possível, restaurado substituindo os componentes originais que estão esgotados e com um bom funcionamento. Agora um gravador de fitas cassete, um tape recorder fabricado pela Telefunken, um gravador bastante primitivo, muito provavelmente das primeiras versões que surgiram, equipamento que se propõe a ser portátil. Para a época isso era uma tremenda inovação. A própria serigrafia já sugestiona isso, as duas pessoas andando de moto e a pessoa que está aqui atrás levando o gravador na mão. Vale lembrar que se nós pensarmos no contexto dos anos 1960, a imensa maioria dos gravadores que existiam eram gravadores de rolo. Então quando que eram equipamentos, claro, de mesa, não portáteis, né? Porque apesar de serem propostos como portáteis, eram bastante grandes. E aqui então tem um gravador de fitas cassete, com certeza bastante moderno para a sua época, na caixa original. O proprietário recomendou aqui que a gente tivesse cuidado com a caixa, e realmente a caixa precisa de cuidado, porque ela é a original e ela está bem frágil. O que a gente faz aqui então havendo interesse do proprietário em fazer o trabalho, a gente separa a caixa, protege ela, guarda ela num armário, num lugar que ela fique segura, faz todo o trabalho no equipamento e aí só depois, na hora de devolver para o proprietário, é que a gente põe de novo na caixa original. Ela está bastante fragilizada mesmo. Vamos ver então, vamos tirar ele daqui. Realmente ele é o que ele se propõe na sua publicidade, né? Ele é um gravador realmente portátil. Ele é bastante pequeno, fácil de transportar, bem fácil. A tampa aqui é uma característica desses aparelhos dessa época. A tampa levanta assim manualmente e ela sai, né? Ela sai. O sistema aqui ele é absolutamente manual, é mecânico, né? Você coloca a fita cassete aqui e aí você tem ali um play, um avanço rápido, um retrocesso rápido. Aqui você tem um volume e aqui você tem então a gravação, para fazer a gravação. Acompanha o microfone igualmente original, o microfone do equipamento, fabricado pela própria Telefunken aqui, e acompanha um cabinho que, pelo que dá para ver aqui,
é um cabinho vamos ter que ver no manual depois para identificar bem a função desse cabinho, mas ele, pelo contexto aqui, ele é uma saída de áudio para ligar numa caixa amplificada. Provavelmente seja isso, eu não tenho certeza, a gente vai ter que ver depois. Bom, vamos alimentar ele e vamos ver se a gente consegue fazer ele funcionar. Ok, ele está ligando, é um ótimo sinal. Está ligando, porém, logicamente, né, é muito provável que as correias estejam ressecadas e desgastadas, se forem as correias originais. Está fazendo um barulho aí. Vamos colocar uma fita para ver. Bom, ele está ligando, girando a fita, mas nós não temos áudio. E ele faz um barulho anormal, é como se estivesse enroscando o motor em alguma coisa. De maneira geral, a aparência é muito boa desse equipamento. Ele está no estado, parece aparentemente pelo menos absolutamente original. Isso é excelente. E o que a gente vai fazer então é analisar, abrir e analisar ele para ver o que é possível fazer. Se ele estiver realmente no seu estado original, é muito provável que será uma restauração ou um reparo, enfim, viável. Mas a gente vai ver depois isso com o proprietário. Avançamos para o próximo aparelho então. A quarta caixa, que não fazia parte do início desse vídeo, mas que conferindo aqui a planilha da fila das restaurações, nós vimos então que tinha mais uma caixa. Vamos abrir ela também. Ok, parabéns pela organização e o cuidado. Ele identificou aqui Transglobe 1. O que ele se refere ao Transglobe 1 então? O dial ou o tambor, vou ir na sequência que ele colocou aqui, um pouco torto, sim. É uma coisa que acontece com o tambor, ele sofre a ação do tempo e ele se deteriora. Então ele dá esse efeito visual feio aqui, ele fica torto por dentro, literalmente, né? A serigrafia fica torta. Painel de acrílico manchado, aqui tem uma mancha e tem poucos riscos segundo o próprio relato dele. Esse painel de acrílico é um problema, que eu já relatei em outros vídeos. Botões oxidados, isso mesmo, botão de sintonia oxidados. As partes cromadas oxidadas, aqui parece que alguém já tentou tirar a oxidação, mas estão oxidadas. Serigrafia boa, botões de troca de estações bom. Aparentemente sim, mas não está perfeito, ele está rachado aqui. Ele fica frouxinho assim quando ele está rachado, se forçar quebra. Cromados, placa de alumínio com arranhados, é o que a gente sempre vê, alça boa, ok, boas condições. Lateral esquerda com uma marca de decalque, isso não é problema, isso dá para resolver, tranquilo. Lateral direita, ele colocou uma pequena mancha branca aqui, também pode ser resolvido. A parte de trás tem riscos, arranhados, amassados, sinal de que encostou algo quente. Ok. Mas isso tudo aqui pode ser revitalizado. Tudo que é plástico pode ser revitalizado. Um ponto positivo é que está com os 4 parafusos originais e não está quebrado aqui, como geralmente a gente vê nos rádios, né? Quebrado aqui onde vai os parafusos. Compartimento de pilhas. Compartimento de pilhas, a gente vê sujeira, sem marcas de pilhas vazadas, mas sujeira e oxidação nos contatos.
ele está em 110 volts, vamos passar já para 220, ok? A flecha não é a original. Antena. 1, 2, 3, 4, 5, 6 segmentos. Bom, está faltando um. 1, 2, 3, 4, 5. Exatamente, está faltando um segmento. A antena original é 7, provavelmente deve ter quebrado o segmento que falta aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, parece ser a antena original e parece que ela provavelmente quebrou essa última seção aqui e foi feita uma adaptação para colocar essa parte de puxar aqui. Mas tudo bem. Vamos testar o funcionamento então. Ele também descreve o funcionamento. Botão acende, não funciona. Vamos lá. Ok, vamos fazer o nosso teste aqui. Ligou. A iluminação do tambor não está acendendo. Temos o defeito característico da saída de áudio aqui. Quando a gente encosta no potenciômetro faz barulho. Vamos ver se sintoniza FM. O ponteiro não está vindo até o final. Tem sujeira no variável. Defeito na saída de áudio, sujeira no variável. Está sintonizando FM, mas como tem sujeira no variável, provavelmente isso está impedindo o rádio de funcionar direito. Aqui também sujeira no variável, nas médias. Defeito. Aqui tem defeito no circuito. E as outras estações, como ele relatou, só ruído. Se nós não temos uma boa sintonia em ondas médias, é provável que tenha um defeito no circuito de AM, e aí a gente não vai sintonizar ondas curtas. Bom, eu vou tirar a tampa traseira para a gente analisar a situação agora do circuito desse rádio. Aqui tem um sinal de superaquecimento. Em algum momento o transformador superaqueceu. Não sabemos se é o transformador original ou se já foi substituído, mas a gente pode verificar com facilidade aqui. Basta remover os 3 parafusos da tampa da fonte. Provavelmente é o transformador que sofreu o superaquecimento, porque ele tem marcas aqui. Então, esse transformador é certo que a gente vai propor a substituição. A placa da fonte está bastante suja também, bastante comprometida, mas parece ser original. Analisando a parte interna da tampa, é uma coisa estranha, ele parece que sumiu, se deteriorou o filtro original, deveria estar aqui e não está. Aqui tem o filtro
para não deixar entrar partículas aqui por essa entrada de ar. No mais, a tampa está íntegra, os fios originais estão aqui. É o que se espera desse rádio, o cabo da antena, os conectores aqui de alimentação, pilhas e energia. Ok? Vamos agora à análise pontual da parte interna do rádio. Como ele reclamou, o tambor realmente está torto, está deteriorado, né? Então a gente precisa, a escala do dial, né, aqui do tambor, a gente vai precisar ver isso. O que a gente vê aqui então? Marcas de oxidação nas partes metálicas, que são o normal, relativamente normal, que a gente vê nos rádios que chegam aqui. Essas oxidações elas podem ser retiradas. A gente pode retirar essas partes metálicas e fazer um trabalho de desoxidação e pintar com tinta metálica para devolver a beleza, né? É uma questão de estética praticamente. Análise dos componentes, análise do circuito. Nós temos aqui um rádio que aparentemente, pelo menos, está absolutamente original. Eu não vejo componentes que foram substituídos. Aparentemente não tem. Tudo que a gente vê aqui são os componentes originais, como ele saiu da fábrica. Isso é ótimo, isso é muito bom. Isso é muito bom. Ele inclusive parece estar com os transistores originais, que era bastante comum dar defeito nesse rádio e o técnico da época substituía transistores com defeito. Aqui a gente tem os transistores originais, é como o rádio saiu da fábrica. Então, de antemão eu já posso dizer para o proprietário que é um projeto viável. É um rádio que depois de desmontado completamente, depois de limpo completamente, depois de lavado completamente, depois de corrigido esse problema estético do tambor, depois de substituído todos os componentes que estão aí esgotados e também atacados por oxidação, isso é importante, né? Aqui dá para ver nesse terminal como está atacado por oxidação aqui. Isso é provável que é um rádio que viveu sob o ataque da maresia. Ele oxida os terminais dos componentes, né, alguns componentes. Então, isso pode ser resolvido, mas é um projeto viável e tende a ficar muito bom ao final. Vamos à análise do outro rádio agora. A análise que o proprietário envia é também muito parecida. Ele também reclama do mesmo efeito aqui do tambor, da escala do dial não estar reto, estar torto. É um problema de serigrafia aqui que acontece. Painel acrílico, alguns riscos no próprio relato dele, botões oxidados, partes cromadas também oxidadas. É bem característico isso aqui de região litorânea, acontecer esse tipo de situação. Serigrafia boa, botão de troca de estações bom. Também tem aquela folga que eu mostrei no outro. Ele tem um rachadinho aqui que pode quebrar se forçar. Oxidações, arranhados, pequeno lascado na madeira. A madeira aqui em cima. Ele se refere a um lascado que tem aqui. Manchas na lateral direita, manchas na parte de trás. Isso é revitalização estética, nós podemos resolver, não há problemas nisso. Está bastante envelhecido, né? Ó, dá para ver, bastante sofrido, envelhecido pelo tempo, mas é solucionável, não está quebrado aqui. As partes plásticas, antena, vamos ver. Essa parte de cima aqui não é original. Ele colocou como original aqui, antena, vamos ver. Boa e original. Ah, sim, original ele colocou interrogação. Não, essa antena aqui não é original. A antena original é essa aqui. Essa sim é a original. Vamos ver quantos segmentos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e está faltando um segmento também. Tá? A antena é original, porém essa parte de cima aqui não é, ela foi adaptada também. Em algum momento quebrou, alguém deve ter puxado com muita força, quebrou, adaptaram essa parte de cima
aqui ó, é de outro modelo de rádio. Compartimento de pilhas, vamos ver agora. Sem sinal de vazamento de pilhas, está em boas condições, mas tem sim oxidação nos contatos. É o que a gente geralmente encontra. Falta um parafuso aqui. Deveria ter um parafuso, mais um parafuso Phillips aqui. Vamos ver o cabo. O cabo está ressecado, bastante ressecado. Nós normalmente substituímos esse cabo por um cabo em melhores condições. A flecha não é original. Ele está em 110, vou passar para 220. E vamos fazer o nosso teste de funcionamento agora. Ligou. FM. Vamos ver o relato do proprietário em relação ao funcionamento. Liga, desliga, funciona, LED acende, botão de volume não desliza com facilidade. Isso é um problema característico desses potenciômetros antigos. Botão de tonalidade funciona, mas não desliza com facilidade. Também isso aqui provavelmente deve ter bastante sujeira aqui dentro. Botão DFC, botão de troca de estações funciona. O ponteiro arranha, agarra, ele falou, né? Sim, ok. FM sintoniza bem ao lado direito de ar e não sintoniza ao lado esquerdo. Certo, som baixo, som alto, ok. AM sintoniza estações mais fortes, o resto só ruído. Eu resumi bastante. Exatamente. É bem como ele falou. Da metade para cima sintoniza, da metade para baixo não sintoniza. Então a gente tem um defeito aí no circuito oscilador do rádio. Ele sintoniza só uma parte da faixa. Também tem sujeira no capacitor variável. Vamos ver em AM. Baixa sensibilidade AM. 375. Som ruim. Parece um som abafado. Montagem de eletroinjetores e bomba da pressão, peças e assistência. O defeito é no AM mesmo. De motores a diesel. Busca de serviço a domicílio. Preços e prazos especiais. Potenciômetro de tonalidade com defeito. 320. Em Tenente Portela. Telefones 3551 1580 ou 999207413. E o resto. Bastante sujeira na chave de ondas. Algumas faixas não estão oscilando. Ok, vamos ver a parte interna agora. Aqui está então o filtro original que nós esperamos nesse rádio, que não tem naquele. Está íntegro, tem todos os fios, o conector da antena está aqui, o fio com o conector, os conectores aqui da alimentação estão aqui. Agora a parte interna e analisando a eletrônica do rádio. Assim como o outro, ele tem também bastante oxidação. Aqui tem algumas marcas mais fortes de ferrugem aqui que oxidaram e atacaram esse metal. Mas, como eu disse no vídeo anterior, isso pode ser revertido. Com relação à originalidade dos componentes desse rádio, de igual forma, assim como o outro, ele também está com os componentes originais, visíveis aqui. Se houveram trocas, elas foram discretas, porque o que eu vejo são realmente componentes originais. Excelente. Também sinal de oxidação nos terminais dos componentes. Muito provavelmente efeito da maresia. Sinal bastante aparente de oxidação.
Isso demanda uma lavagem completa da placa e dos componentes, por mais de uma vez, para a gente remover completamente essas oxidações daí. O que nós vamos propor para o proprietário então? Aqui tem um sinal importante que eu quase ia deixar passar. A armação está quebrada, exatamente aqui, mas não é algo tão grave, porque pode ser reparado, precisa ser reparado. O cordão é original, a gente vai substituir, como a gente sempre faz, e uma troca completa dos componentes para substituir aqueles que estão esgotados, eventualmente aqueles que estão com defeito também. Bom, essa é a análise técnica então dos aparelhos do senhor Antônio, lá de Niterói, Rio de Janeiro. 2 rádios Transglobe B481, rádio 1 e o rádio 2, como ele chamou, um B471 e um gravador Telefunken, um gravador cassete Telefunken. Todos esses projetos tecnicamente são viáveis, eles são possíveis de fazer em função do estado e originalidade desses aparelhos. Nós vamos agora conversar com o proprietário. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu joinha aí, compartilhe com seus amigos e aguarde que em breve provavelmente nós vamos mostrar a evolução desses trabalhos. Obrigado e até o próximo vídeo.